Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para responder uma pergunta bem polêmica que eu recebi lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Essa pergunta diz o seguinte: ainda brigo muito com o meu marido por causa da traição. Descobri há alguns meses. E isso me faz sentir muita culpa, por me sentir com medo ainda. Ele se afasta bastante quando eu brigo. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Por isso, compartilhe esse assunto com aquela pessoa que você sente que precisa dessa resposta também. Bom, gente, antes de responder propriamente a questão do sentimento de culpa que ela sente ali e que ela descreve, eu vou trazer aqui a visão sistêmica da traição para você entender por que essa dinâmica se reflete no relacionamento. Bom, dentro da perspectiva sistêmica, dentro da visão sistêmica, o Bert Hellinger, que é o autor das constelações familiares, ele identificou que existem três ordens que a gente chama de ordens do amor, que quando não estão sendo respeitadas, podem levar a um caso como a traição, por exemplo, tá? A principal ordem que eu quero trazer aqui para você é a ordem do equilíbrio. O que o Bert Hellinger descobriu? Que os relacionamentos humanos, eles são regidos por uma ordem natural do equilíbrio. Então é necessário que haja equilíbrio nas trocas para que esse relacionamento de casal, por exemplo, seja saudável. Porque se uma pessoa se doa mais do que a outra, isso pode ser muito prejudicial para a relação. Então, quando você entra num relacionamento, por exemplo, você precisa observar o quanto que aquela outra pessoa está disponível e aberta para receber. Quando você se doa compulsivamente para a pessoa, ela acaba se afastando de você. Esse é um movimento natural. Por quê? Porque ela sente que não consegue retribuir tudo que você dá, ou você não está dando espaço para essa pessoa retribuir. Então, o que acontece? Ao invés de vocês estarem numa troca equilibrada, há um desnível. E essa pessoa que não consegue retribuir, que não consegue fazer esse movimento de dar algo em troca, seja porque você não dá espaço para ela, ou porque ela realmente não tem para dar aquilo que você espera, ela vai naturalmente se afastando. E aqui existem dois movimentos quando a pessoa se sente muito pequena na relação. Ou ela realmente abandona essa relação, ela vai se afastando até o relacionamento decretar um fim, ou ela faz o movimento de trair esse parceiro aqui que se doa demais. Por que ela trai? Porque ela se sente tão pequena e tão diminuída aqui que ela vai tentar resgatar uma dignidade que ela não sente que tem aqui fora dessa relação. Deixa eu pegar os bonequinhos aqui para ilustrar para vocês. Se dentro de uma relação de casal existe uma pessoa que se doa muito aqui, ó, e não dá espaço para outra retribuir, ela vai naturalmente querendo se afastar. Por quê? Porque ela se sente tão indigna de receber esse tanto e não retribuir, que ela vai querendo criar essa distância. Então é justamente aquilo que ela me coloca ali na questão, né? Quanto mais ela briga, mais ela exige algo dele, mais ele vai querendo se afastar. E aqui, gente, eu quero que vocês estejam bem abertos para o que eu vou falar. Por quê? Eu não tô querendo eximir a responsabilidade da pessoa que trai. Com certeza ela também está enredada em algumas questões, provavelmente dentro do seu próprio sistema familiar, questões que ela já traz da sua família e que ela não olhou e que ela não consegue lidar. Mas isso não quer dizer que a outra pessoa que é a doadora compulsiva, que é aquela que está agindo em desequilíbrio nessa relação, ela não tem a responsabilidade sobre essa questão mais profunda de perceber aquilo que o outro aceita, né? E aqui, gente, a gente entra numa linha muito tênue em perceber esse relacionamento aqui em que eu me encontro hoje. Essa pessoa, ela não consegue receber tudo isso que eu tenho para oferecer e muito menos retribuir. Será que esse relacionamento é digno para mim? Se você me responder que sim, você vai ter que ajustar, né? Você só pode dar para o outro na medida em que ele pode retribuir. Senão, não é possível que esse relacionamento se solidifique e que ele permaneça saudável. Esse intercâmbio de troca que precisa acontecer para o relacionamento ser saudável, ele precisa acontecer tanto para o polo positivo quanto para o polo negativo. Então, se existe dentro da história do casal algum caso de traição, como é o exemplo que ela me traz, é necessário que o cônjuge que está como
O inocente, ele precisa compensar esse fato de alguma maneira para o polo negativo. Só que o Bert Hellinger coloca isso de que maneira? Quando o parceiro que é afetado ali naquele sentido, que é a pessoa que é atraída, ela vai e se vinga desse fato, causando no outro parceiro um mal ainda maior, isso causa um desequilíbrio no sentido negativo. Então o casal vai se vingando dos fatos de uma maneira que isso vira um ciclo vicioso e negativo, até que os dois estão tão infelizes que é necessário que o relacionamento termine. Então, qual que é o ponto de se voltar para um equilíbrio positivo? O cônjuge que foi prejudicado, ele precisa compensar esse fato com alguma coisa um pouco menor. De que maneira? Ele precisa achar algum recurso, alguma forma de não estar tão disponível de repente para outra pessoa, de, enfim, compensar isso para o outro polo. E assim eles vão se ajustando novamente. Só que o que que acontece? Se você escolhe permanecer dentro desse relacionamento, e aí é uma questão muito particular, tá? Quando você escolhe permanecer na relação, o que que acontece? Se você volta para esse relacionamento utilizando dessa traição como uma arma, por exemplo, de ameaça ou de cobrança, isso é um movimento infantil. Então, gente, é preciso analisar muito bem quando a gente entra num relacionamento, o que vai fazer com que ambos estejam em equilíbrio. E isso acontece por quê? Porque muitas pessoas entram dentro de um relacionamento cegas, né? Sem conseguir realmente enxergar o outro. Por que estão cegas? Porque ainda estão presas em fantasias lá do seu sistema, questões que não conseguem olhar ainda para essa realidade. E é por isso que escolhem já um parceiro ou uma parceira de maneira inconsciente. Então o destino vai revelando para você algo que você precisa olhar e de repente curar em você. Tá certo, gente? É uma situação muito delicada. É preciso estar muito consciente daquilo que é permitido e não é permitido para você. É questão de vocês se conectarem a nível emocional mesmo, a nível bem sutil e perceberem o que o outro permite ou não dentro dessa relação. Tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído e eu te vejo em um próximo momento. Beijão.